Sejam muito bem-vindos ao Até que é Pop. No episódio de hoje vamos falar sobre carreiras fora do Brasil. O nosso convidado está diretamente da Irlanda. Quer saber quem é? Após a vinheta, roda! Voltamos e agora sim, vocês vão conhecer quem é o convidado de hoje do Até que é Pop. Sobe aí, Rodrigo Mastini. Seja bem-vindo ao Até que é Pop. Tudo bem, Rodrigo? Tudo bem, Vânia? Tudo ótimo. Tudo bem, e Seja você? bem-vindo. Tô ótima porque agora você vai compartilhar a sua experiência de trabalhar aí, da Irlanda. Ah, com certeza. Vai ser bem bacana falar um pouquinho aqui da minha experiência, como é que eu cheguei até aqui e como que é trabalhar fora do Brasil também, num país tão diferente como o nosso, né? Rodrigo, deixa eu começar com aquela pergunta. Eu dei uma olhada no seu LinkedIn, o público pode olhar o seu LinkedIn, e assim, você Com certeza. tinha e tem uma carreira muito bem consolidada no Brasil. Como que foi para você sair do nosso país e ir trabalhar na Irlanda? Bom, Vânia, é uma pergunta bem bacana. Muitas pessoas fazem essa pergunta para mim, né? Por que que você largou tudo que você tinha, né? Uma carreira consolidada, professor universitário por muitos anos, instrutor de vários cursos aí do Brasil, né? De ITIL, projeto, enfim. Olha, eu sempre tive essa vontade muito grande de trabalhar e morar fora do Brasil, né? E principalmente por conta do meu filho, né? Eu tenho um menino que acabou de completar 14 anos e eu queria dar essa oportunidade para ele de morar fora, adolescente ainda, né? Não ter que passar todo esse desafio que eu passei, porque a minha oportunidade de morar fora e trabalhar fora foi depois de mais velho. Depois que eu já estava consolidado, como você disse, na carreira, depois que eu já tive muitos altos e baixos, muitas conquistas, muitos aprendizados também que eu tive na minha carreira, mas eu só tive essa oportunidade depois de um pouco mais velho, né? Então, eu sempre tive essa vontade e esse bichinho, vamos dizer assim, de morar fora. Eu tive a oportunidade de morar em 2018 na Nova Zelândia para estudo, e quando eu voltei para o Brasil, depois isso ficou marcado assim que eu queria ter essa experiência. Então, foi desafiante, mas eu falo para você que é muito gratificante também. Ah, que bacana, mas deixa eu fazer uma pergunta complementar. Você tinha uma carreira, eu não vou falar tinha, você tem uma carreira muito bem consolidada no Brasil. Uhum. Mas para quem está escutando esse podcast, né, uma pessoa que quer já começar trabalhando no exterior, assim, saiu de uma universidade e fala assim: ah, meu sonho é trabalhar fora. Você pode compartilhar quais foram os passos que você tomou, como você se preparou para ir trabalhar na Irlanda? Claro, claro. Acho que isso é muito importante, tá? O que você está fazendo aqui, acho bem bacana, Vânia, de explicar, né, para a galera, as pessoas que estão saindo da faculdade, ou aqueles profissionais que ainda já saíram, já têm uma certa experiência e também têm essa vontade, como eu sempre tive, né? Eu acho que é inevitável falar o que eu vou falar. Falar inglês. Não tem como você sair do Brasil, a não ser que você vai para Portugal, mas ainda assim, trabalhando em Portugal, eles vão pedir para falar inglês, você precisa de um nível de inglês, porque eles estão na Europa, né? Portugal está na União Europa e eles vão Europeia. ter negócios com a Europa inteira. Então, a língua oficial é o inglês. Então, se você está bem preparado, eu estudei muito, tá? Desde muito, eu não diria muito novo, muito jovem, adolescente, mas quando eu já tornei um adulto, eu comecei a estudar. Então, depois eu comecei com professores particulares, porque a sala de aula já não servia mais para mim. Então, acho que o primeiro ponto é você estar muito bem preparado no inglês, né? Essa é a dica. A segunda dica que eu daria não desista. Não é fácil, tá? A gente conseguir uma vaga fora do Brasil, existem certas políticas por trás da vaga, porque nós, como brasileiros, nós não estamos na União Europeia ou nos Estados Unidos, enfim, a gente não tem um visto aberto para lá. Então, nós precisamos que tenha uma empresa que nos dê o sponsorship, que nada mais é do que pagar o processo de visto para a gente, para que nós possamos estar habilitados para trabalhar naquele país, né? Aconteceu comigo, então eu insisti muito
Acredite, eu mandei mais de 300 currículos para fora do Brasil. Tá? Tudo Acredite. isso? Mais de 300, tudo isso. Mais de 300 vagas, até que um santo iluminado apareceu e falou, vem cá, amigão, gostei do seu perfil, vamos conversar aqui. E aí foi todo o processo de entrevista, eu passei por 5 entrevistas diferentes, e foi um processo longo, mas deu certo. Seria aquela, brasileiro nunca desiste, né? Então, assim, manda A currículo. gente é brasileiro, não desiste nunca. É, mas, Exatamente. assim, você falou 300 currículos e assim, Machine, você tem um currículo muito bom. Assim, pessoal, não estou, não é porque é meu convidado, mas quando vocês olharem o LinkedIn, vocês podem olhar o currículo do Machine. Uma pergunta que eu tenho é assim, quando você se candidatou a essas vagas, você focou em um país só da União Europeia? Como que foi assim? Ou você falou assim, não, eu quero ir para a Europa, independente do país. Como é que foi esse processo para você? Tá, primeiramente, eu fiz um plano, né? Como todo bom gerente aí que cuida de uma carreira, que cuida de etapas, né? Para poder seguir e chegar no objetivo. Eu fiz um plano do qual eu queria. E eu tinha 3 países em mente, tá? Então, assim, o primeiro, sempre eu foquei nos Estados Unidos. Eu tentei primeiramente nos Estados Unidos. Depois eu tentei, eu coloquei como segundo plano a Irlanda. E em terceiro, UK, tá? Que é a Inglaterra, né? O que acontece? Os Estados Unidos é um país bastante fechado para dar Exato. esse sponsorship, esse visto que a gente precisa para trabalhar lá. Se você trabalha numa multinacional, no Brasil, uma multinacional americana, você tem um pouco mais de oportunidade, pode ser que essa porta se abra para você. Mas quando Uhum. você está no Brasil e eles precisam dar o sponsorship, que é pagar o visto e bancar, isso é mais complicado. Por quê, Vânia? Porque todo país tem uma política interna, principalmente esses países europeus e Estados Unidos, que antes de contratar qualquer pessoa fora do país, eles precisam abrir essa vaga interna no mercado para entender se existe um profissional com as mesmas características e knowledge que você tem. Como Então funciona isso? já acaba se tornando. Na verdade, eles são obrigados a contratar alguém que já está no país. Tá? Então, isso é bastante. Porque, vamos falar nos Estados Unidos, estão falando de mais de 300 milhões de pessoas, estão falando aí nos Estados Unidos, né? Uhum. É muita gente. É muita É. gente. Então, eles têm que olhar no mercado interno para ver se tem alguém, algum profissional, que eles possam contratar sem precisar pagar o visto. Então, é um processo burocrático. Isso funciona Entendi. também na Irlanda e UK. Mas na Irlanda, o processo acaba sendo um pouco mais, vou mudar a frase, um pouco menos difícil, Uhum. porque a Irlanda é um país que precisa de mão de obra. E é um país da União Europeia que tem muita migração. Então eles já olham com Hum. bons olhos essa questão da migração. Foi aí onde que eu comecei a focar um pouco mais na Irlanda depois que eu tive os meus nãos nos Estados Unidos e na Inglaterra. Eles veem o valor que você traz para o país, né? O teu conhecimento, é isso que você quer dizer? Exatamente. Uhum. Exatamente. Exato. Assim, na Irlanda existe o visto do qual eu tenho um sponsorship na empresa que ela pagou para mim. O nome do visto é Critical Skills. O que significa isso? São profissionais que estão numa lista do governo, considerado como profissionais-chave para trazer mais conhecimento para dentro do país Que e que o governo bacana. libera esse tipo de visto para as empresas. Então, a área de TI é uma demanda muito grande aqui na Irlanda. Tem muita oportunidade, muita vaga, muito emprego, desenvolvedor, gerente de projeto, gerente de TI, gerente de suporte, para suporte, mas o importante, como eu disse lá no começo, falar o inglês. Então, essa lista, ela entra no governo como uma alta demanda, uma alta procura de profissionais de mercado, e aí, por conta disso, eles acabam dando essa oportunidade para outros profissionais de fora que não sejam irlandeses. Nossa, e assim, você fez todo esse processo na Irlanda, mas você disse que o primeiro era os Estados Unidos, depois a Irlanda, depois o UK. Qual que é a diferença? Porque a Irlanda, ela está na Europa, como é que é isso em relação aos outros países da União Europeia? Olha, vamos falar um pouco dos Estados Unidos. Os Estados Unidos é um mercado mais aberto e muito mais próximo do Brasil, né? Então, Uhum. assim, o foco realmente foi os Estados Unidos do começo por conta dessa proximidade do Brasil, ter negócio, até mesmo por conta de viagem, família e tudo mais. Tá. A Irlanda, estando na União Europeia, tem um outro foco, né? Então, o mercado europeu ele é diferente do mercado americano e do mercado brasileiro. O mercado americano e o mercado europeu é um mercado mais competitivo, que puxa muito mais de você, que demanda muito mais de você.
O mercado europeu já é um mercado um pouco mais tranquilo, é um mercado do qual, como é que eu posso dizer? Eles procuram profissionais de alta capacidade e que saibam entregar dentro daquele seu horário de trabalho. Sem hora extra, sem trabalhar muito, Eu muita posso demanda, pedir para você uma coisa? Explica mais essa parte de horário, porque isso eu também trabalho com pessoa da Europa, é bem diferente da Uhum, cultura brasileira. Como é que é essa? muito. Então, Machine, por favor, dá uma diferença do perfil do profissional. Não vou falar profissional, de uma empresa de cultura brasileira de uma empresa de cultura europeia, nessa questão de horário. Como é que você vê isso? Porque é diferente, não é? Com, com muito prazer. É muito diferente. Assim, ó, eu tenho mais de 24 anos de experiência na área que eu trabalho. E claramente eu estou há 2 anos na Irlanda, então, sim, basicamente toda a minha carreira Uhum. consolidada no Brasil. No Brasil, a competitividade é muito grande e a gente tem uma coisa no Brasil, uma cultura enraizada nas empresas, da qual que aquele profissional, se ele não entra cedo e não sai depois do horário, ele é considerado um profissional que não entrega. Ele é considerado um profissional que não está engajado. Então, eu fui gestor sênior no Brasil, muito trabalho junto com o RH, e eu via muito isso em Ninebox, em muita avaliação de desempenho e tal, que Aqui aquele ela tá profissional, desmotivado, você tá saindo ele 5h30 tá aqui. É. desmotivado, exatamente. Essa é a cultura brasileira, é aquela cultura do qual a gente é obrigado, né? Eu vou dizer assim, e falo com muita propriedade, é que o profissional que não fica um pouco mais do que às 5h30, do que às 6 horas, e que não trabalha de sábado e domingo, que não atende o telefone, que não está no grupo de WhatsApp da empresa, ele é um profissional que não está engajado. Ah, esse grupo de Tá? WhatsApp que toca, tipo assim, uns horários aleatórios, né? Imagina, eu era gerente sênior de operações, né, aí no Brasil, na TOTS. Então, na Uhum. TOTS, na Lynx, enfim, outras empresas. O tempo todo celular, né? O pessoal em casa até brincava, falava que eu era o Roberto Justo, porque eu vivia com o celular na orelha e conversando com alguém de negócios, né? Olha lá o Roberto Justo com o celular. É E não é chique, bem assim, a gente, eu posso né? falar assim, uma coisa assim, é que a gente, quando a gente tá muito na nossa bolha Brasil, a gente acha que é chique. Ah, imagina, vou pegar aqui meu controle aqui dos LEDs. Que isso, cara, eu tenho que, tipo, em meio domingo, você pode estar num passeio com a tua família, a pessoa fala assim, tenho que resolver aqui um problema com a minha o problema de trabalho. Para a gente do Brasil, é chique. Significa que você tem um cargo alto, um poder de Você decisão, está mas lá engajado e que você tem um poder de é! decisão, exatamente. Só que lá para E aí eu vou fora, falar para você, o pessoal fala assim: "Que é isso, você está diferente. atendendo? Você está atendendo? Você é louco? Você está prejudicando", eu não vou falar assim questão de família, mas você está prejudicando seu final de semana? Daí o pessoal fala assim: "Não, tá Exatamente. Você não bonito tem você uma. fazer isso". Coloca para o lado. Eles usam muito a life balance, né? Que é a qualidade de vida, né? O balanceamento da sua vida, da sua qualidade de vida. E aí, É, falando da trabalhar fora do Brasil, Vânia, eu falo para você o seguinte: aqui eles respeitam muito esse balanceamento que você tem entre a vida profissional e a vida pessoal. E aqui o profissional engajado, profissional bem visto, bem quisto pela empresa, é aquele profissional que entra às 8, sai às 5 e ele entrega demais dentro do horário de trabalho dele. Se ele está entregando alguma coisa fora do horário de trabalho dele, significa que ele tem algum problema de gestão de tempo ou de gestão de atividades, né? O task management, né? Que eles exato. falam aqui, que é o seguinte: você tem que ter o controle das suas atividades dentro do seu horário de trabalho. Você tem que entregar o máximo de coisas dentro do seu horário de trabalho. É, E eu acho isso fantástico, porque eu fui forjado, né? Eu fui criado em empresas de alta demanda, alta capacidade, alta entrega, né? Então, aqui, com o perfil que eu tenho no Brasil de querer entregar as coisas dentro do horário de trabalho, eles veem com muito bons olhos. exato. Mas eu evito sempre fazer coisa depois do horário de trabalho, porque aí quando eu faço alguma coisa depois do horário de trabalho, o pessoal fala, ó lá vem o workaholic querer trabalhar depois do horário de trabalho. Gente, Aí você tem que fazer esse balanço, né? eu vou complementar aqui o que o Machine está falando, né? Mas assim, aqui no Brasil, realmente, a gente não percebe que nós somos workaholic, né? Que nós gostamos de trabalhar, né? Mas lá para fora o pessoal fala assim, ei, eu também trabalho com o pessoal de fora, o pessoal, Calm ei, down, o pessoal fala assim, ô Vânia, não é sábado, eu falo assim, segura. nossa, mas eu quero estudar tal coisa. Daí é assim, às vezes é ruim, às vezes é bom, porque assim, eu tenho o meu lado, o pessoal fala assim, Vânia, para tudo. Peraí, você trabalha, você está querendo estudar porque você quer ou é uma demanda do teu cargo? Eu faço assim, não, porque eu quero, pessoal.
Ah, tá. Se fosse por causa do teu cargo, eu ia te. A pessoa fala, ai, ai, ai. Eu faço, tá bom, ai, 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 para você também. Mas não é comum. Né? Nós brasileiros, nós estamos, eu Não, não acho que é. pelo ritmo que a gente tem, a gente é muito, talvez eu esteja usando a palavra errada, mas nós somos desesperados por entregar resultados. Né? Lá para fora eu não vejo esse É, eu desespero que vou. nós temos. Exatamente. Eu vou, se você me permite, Ivana, eu vou Claro. só completar essa frase que você usou. Eu acho que aqui aí no Brasil, não é que Uhum. nós somos desesperados pela entrega. Nós somos forjados a Exato. entregar cada vez mais, porque se você não entrega, você não é um profissional de alta performance. E aí Faz vem aquela sentido. avaliação de desempenho de 6 meses, que coloca 360. você no nine box, né? Uhum. Exatamente. Então, assim, tem essa diferença, sabe? Eu acho que no Brasil tem essa cobrança muito forte em cima do profissional, que ele tem que estar o tempo todo se superando, entregando mais, mais, mais e mais e mais. Cara, você consegue se superar, você consegue entregar mais, mas você tem que ter um balanço. Você tem que balancear a sua vida profissional com a vida pessoal. Senão a gente acaba deixando coisas importantes de Sim. lado, né? E isso aqui é muito valorizado, tá? Então Uhum. eu me sinto muito feliz assim, de estar participando desse momento da minha carreira, do qual eu consigo entregar muito, porque eu sou um profissional, desculpa estar usando essa frase de alta performance, porque eu fui forjado dessa forma. É BR, como o Mas eu pessoal fico diz, feliz de é poder. BR, é BR. Você foi forjado, Sou brasileiro, nasceu em gente. crise, Brasileiro se nasceu em destaca quando crise. a gente vem. Exatamente. Nós nos destacamos aqui, porque a gente tem esse perfil de querer trabalhar, de querer entregar, de querer superar, de querer mostrar que a gente é capaz, né? E ainda mais sendo estrangeiro, sendo imigrante, você quer se superar cada vez mais. Então você Sim. acaba fazendo, você tendo esse destaque, né? Que acaba sendo natural, acaba acontecendo. Mas deixa eu Mas te eu fazer tenho uma life balance agora muito legal. deixa eu te você falou a questão de ser imigrante, né? Deixa eu fazer uma pergunta, porque assim, como você se vê em relação aos profissionais que já estão na Irlanda? Porque assim, realmente, quando você é imigrante, né, baseado eu tenho muito amigo que são imigrantes aqui no Brasil, né, principalmente o pessoal da América Uhum. Latina. Como que você, se porta aí na Europa? Porque, querendo ou não, não é o teu país, né, a empresa abriu uma oportunidade para você. Existe uma cobrança, extra no perfil do Mastini, ou é o Mastini que se cobra a entregar esses resultados? Como é que funciona isso, né? E em relação aos outros brasileiros ou então aos outros latinos que estão na Irlanda, como é que você vê isso? É coisa da nossa cabecinha como brasileiro ou então latino, tipo, entrega, 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 ou eles esperam que nós imigrantes, nós não, né? Eu tô aqui no Brasil, é que os imigrantes latinos, Mas brasileiros os entreguem imigrantes, mais. É. Não, 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 Vânia, não tem isso não, tá? Assim, o primeiro ponto é quando você vem de fora, de outro país, com o visto do qual eu tenho, que é o Critical Skills, né, com sponsorship, eles têm um respeito muito grande porque é um profissional que veio com uma qualidade, que veio com skill, e a empresa fez toda a questão de esforço de trazer ele de fora do país dele para trabalhar dentro da empresa que está agora, né? Para aquele país agora, no caso aqui, a Irlanda. Então, o que eu posso dizer para você é assim, não existe isso, tá? Existe a cobrança interna do Rodrigo. O Entendi. Mastini aqui, ele se cobra muito, porque, queira ou não queira, eu acho que o que é importante, até serve como dica para quem tem interesse de trabalhar fora. Se você sai do Brasil e você vem para um outro país, a primeira coisa que é importante para a gente poder se adaptar é você entender e você viver a cultura do país. Se você sai do Brasil e você traz o Brasil para dentro de onde você está indo, você não se desvincula, eu não estou dizendo que é errado, mas como é que você fica melhor preparado para o mercado se você ainda está com o Brasil enraizado em Explique isso você? em detalhes Então, para o isso é nosso uma coisa ouvinte. importante. Olha, diria para você que não é uma coisa fácil, mas você tem que estar preparado, né? Então, toda essa senioridade que eu trouxe comigo para cá, esses anos de carreira que eu aprendi no Brasil, você acaba aprendendo alguma coisa. Então, a questão da empatia, a questão de você ter uma certa tranquilidade na hora de tomar alguma decisão. Então, o que eu posso dizer para você é o seguinte: você tem que entender a cultura local. Então, entender a cultura local significa como a empresa trabalha, como que os seus colegas trabalham, como que é o modelo de trabalho. Simples detalhes como se você marca uma reunião às 9, você tem que estar às 9 horas conectado nessa reunião, né? Aham. Eu sei que você vai falar sobre isso também,
Mas isso é uma verdade. Por quê? Porque aqui eles respeitam muito cada minuto perdido, vamos dizer assim, é um minuto a menos de trabalho. Porque eles não querem trabalhar depois do horário. Então você tem que respeitar muito essa cultura. Você tem que saber muito o que você vai falar, porque a gente não está na nossa língua materna. Então você tem que tomar Exato. cuidado na hora que você vai falar alguma coisa, se você não está transmitindo uma mensagem diferente. Então Certo. são todos esses detalhes que fazem diferença no seu dia a dia. E o principal, a questão do workaholic. Quando eu cheguei aqui, Ivone, eu lembro claramente que eu trabalhava depois do horário, sábado e domingo eu ficava mandando e-mail e tal. E aí o meu diretor chegou em mim um dia e falou assim, Rodrigo, calm down, dá uma Uau. segurada. Né? Por quê? Ele falou assim, olha, você está fazendo um trabalho fantástico aqui, mas você tem que ter a sua vida pessoal e as pessoas que trabalham com você, elas também têm vida pessoal. Então, vai com calma, respeita os horários, Aham. respeita as pessoas, porque de final de semana ninguém vai te responder. Eles usam uma frase aqui que eu adoro. Eles dizem o seguinte, nós trabalhamos para viver, não vivemos para trabalhar. Tá? Então, assim, o trabalho é só um trabalho. E o que é mais legal aqui, né? O processo de aprendizado aqui faz parte o erro. Então, claro que se você errar constantemente nas mesmas coisas, alguém vai te chamar e falar, cara, vem cá, o que está acontecendo? Alguma coisa está errada. Mas quando você erra, e você... nós somos seres humanos, a gente vai errar sempre, né? Faz parte do processo de aprendizagem. Mas quando você erra, eles têm muita tranquilidade em sentar do seu lado e falar, olha, você fez isso aqui de uma forma que não deveria ter sido feita. Da próxima vez você faz dessa forma, o processo é esse, esse e esse. Ok? Ok. E se eles percebem que você está se esforçando cada vez mais para evitar qualquer tipo de erro, isso é muito valorizado. No Brasil a gente tem essa preocupação. Quando você erra, esse erro vai te custar uma avaliação de desempenho. Ou então até mesmo emprego, né? Porque assim, é uma coisa que um Até mesmo professor emprego às vezes. o professor meu, do Inatel, ele falava assim para mim, inclusive assim: "Mestre Marcelo, onde o senhor quer que esteja, ó, o senhor deixa uma mensagem, né". Assim, nós no Brasil, eu falo assim, América Latina, porque ele sempre me falou: "Nós somos medidos baseado nos erros que nós cometemos, para fora não". E isso justifica muito o grau de inovação e de avanço tecnológico que existe nos outros países, né. Então, assim, errar, pessoal, aqui olha, eu vou falar: "A titia Vânia está falando para vocês o que eu aprendi no Inatel, o que eu aprendi com os meus grandes professores e com os grandes profissionais que eu encontrei na minha carreira". Errar é algo que é natural no processo, né. O que você não pode fazer é insistir no erro. Lá para fora, quando o que eu percebo, quando um estrangeiro vê, principalmente quando é um cargo de gestão, vê você errando, eles não te condenam, né. Isso tem que deixar, eu vou deixar até muito bem claro aqui no vídeo, eles não te condenam pelo erro, eles te condenam pela insistência no erro. Mas você errar e perceber que estar errado e mudar o caminho, o estrangeiro ele adora, principalmente o oriental, Exato. né, principalmente Exato. oriental, você tentou, fez ali, não deu certo e mudou a estratégia, eles falam assim: "Ok, continua, vai lá que uma hora você vai acertar", porque assim, no final, quando a gente fala de tecnologia, inovação, tudo, a gente não tem resposta, porque se a gente quer inovar, o que que acontece? A gente não sabe a resposta. Então a gente vai fazer aquela, tentativa e erro. O que o estrangeiro se incomoda Exatamente. é aquilo, ó, o brasileiro fica ali: "Ah, você errou, isso". E você persistir no erro, o estrangeiro vai chegar assim para você: "Ei, vem cá, o A BR". questão da inovação é muito, muito praticado aqui fora. Assim. A inovação ela faz parte do processo e o erro faz parte da inovação, porque você não vai conseguir acertar de primeira. Né? Então, quando você implementa uma inovação num sistema, num cliente, alguma coisa, você está num momento de prototipação. Você está implementando aquela Exato. inovação no momento do qual você se permite errar. Então, o erro vai te trazer a perfeição, né? Já diria o nosso amigo Cortella, Mário Sérgio Cortella, né? Ele fala muito isso, né? Que o erro te traz a perfeição, né? O ajuste e tudo mais. E aqui a gente pratica isso muito, Vânia. Muito, Exato. muito, muito, né? É claro que tem momentos que você tem que tomar uma decisão que você não pode errar, porque
tem uma situação sensível, um GDPR, que é a LGPD aí do Brasil, aqui tem a GDPR, tem coisas que você não pode tratar Exato. com dados sensíveis, segurança da informação, cybersecurity, enfim, tem uma série de coisas que você tem que tomar um certo cuidado para não errar, Sim. obviamente. Mas a cultura aqui é uma cultura mais de, cara, você está se esforçando, você está indo atrás, você realmente está dando o seu melhor, é isso que a gente espera de você. Eu acho que essa é uma cultura mais humanizada, é esse que é o ponto, né, porque, eu acho que, assim, eu tenho muito contato com pessoas da Europa e eu percebo isso, é uma cultura mais focada no resultado que o indivíduo traz a você, né. Às vezes, talvez pela mão de obra, assim, aí é a van ideias filosofia da van, gente, senta aí, vamos tomar um cafezinho, né, mas às vezes eu percebo isso, porque assim, o que eu eh, toda vez que eu lidei com pessoas do exterior, né, principalmente da Europa, elas têm exatamente a postura que você está falando, Machine. Tipo: "Por que que você errou? Como é que a gente pode melhorar? Você errou? Espera aí". Eu agradeço muito, assim, aquele momento, né, trazendo revelações no Até que é Pop. O meu inglês, por exemplo, ele era de escola no Brasil. Quando eu comecei a trabalhar com o pessoal, eu vou falar de UK, e da África do Sul, eles foram assim: "Espera aí, calma, assim, fala do jeito que você quer falar". Eles me corrigiam numa maior tranquilidade, né. Hoje eles não estão mais na empresa que eu tô, né, e eu falo assim: "Cara, como eu sou grata a essas pessoas", porque eles o europeu, pelo menos as pessoas que eu tive contato, lógico, você que ouvinte pode ter tido outras experiências, mas as pessoas que apareceram na minha trajetória foram aquelas que se preocupavam com a Vânia como, indivíduo, né. Elas falaram assim: "Para um pouco aí, brasileira, calma aí, vem aqui a falar o inglês, eu te ajudo". E assim, eu tenho uma admiração muito grande pela cultura, principalmente do pessoal de UK, né, que eles me ajudaram demais, né, nessa minha evolução de falar inglês, apresentar para um pessoal da Europa, e eu com a cultura brasileira achando exatamente o que você falou, tudo imediatista. "Ah, meu Deus do céu, tem que entregar tudo isso", eles: "Para, espera, Vânia, o que que você fez final de semana? Você deu". "Ah, eu fiz o slide", o pessoal: "Você tem que aproveitar a sua família, depois a gente conversa". Eles falavam isso para mim, eu fiquei tipo: "Oi?", né. Então eu tenho, assim, eu tenho Exatamente. uma admiração muito grande pelas pessoas que eu conheci em UK. Mas pode continuar, Machine. Eu acho que é bem bacana são as Não, conversas, é porque isso, às vezes acho que você falou. o brasileiro fica assim: "Meu Deus, eu tenho que ser super-homem, eu tenho que ser Mulher Maravilha". Não, calma galera, pelo amor de Deus, vocês têm que entender que o brasileiro ele é muito bem tecnicamente, ele é muito valorizado tecnicamente, a gente nasce a gen Brasileira, muito valorizado. mas assim, Machine, É. É deixa o eu que eu fazer falo. deixa eu fazer você vai complementar, mas deixa eu Faz, te fazer faz. uma pergunta, deixa eu fazer uma pergunta. Complementa o que eu falei aqui, mas você é assim, diferente eu trabalho com pessoal de fora, mas eu tô aqui no Brasil. Complementa o que eu falei aí da questão de diferença, cultura, do nosso modo, mas quais são os perigos dessas pessoas, nós brasileiros afobados, que desejamos trabalhar em outros países, principalmente, vou dizer, da Europa, Irlanda, UK, quais são os perigos que podem existir? Porque, assim, geralmente eu vejo muito estudante recém-formado, né, sem experiência de práticas, né? Porque, por exemplo, você passou vários anos numa empresa muito grande. Eu vou falar, é a TOTUS. Ele passou assim na TOTUS, teve uma carreira muito grande lá, já tinha, desculpa o vocabulário, mas já tinha Outras experiências, já tinha malícia de mercado. Mas assim, a gente vê muito exatamente. recém-formado, querendo: "Ah, eu vou pra Europa. Ah, eu recebi uma proposta no LinkedIn". Às vezes, quando eu converso com meus menininhos, eu falo assim, minhas menininhas, minhas crianças, eu falo: "Gente, pelo amor de Deus, não acredita nesses recrutadores, você tem que sabe? É muito preocupante. O mundo está globalizado? Sim, está. Só que assim, a gente ainda tem que ter um certo cuidado com o planejamento de carreira. Então, assim, complementa o que eu falei e conta esse pontinho. Qual que é a preocupação que, como um brasileiro, né, nós brasileiros temos que ter para trabalhar no exterior? Olha, que bacana. Eu sempre procuro ficar um pouco sintetizado com as notícias do Brasil, né? Porque, obviamente, eu ainda sou brasileiro, tenho família e tudo mais.
E essa semana, por incrível que pareça, eu li uma reportagem, acho que foi da Record, falando sobre isso, tá? Que existem várias empresas, supostas empresas, né? Com vários recrutadores, que eles fazem esse aliciamento, exatamente, né? Esse suposto recrutamento, eles fazem esse aliciamento com profissionais do Brasil ou de outros países, né? Inclusive, na reportagem mostrou gente da China, dos Estados Unidos, mostrou brasileiro. E aí eles acabam meio que pedindo uma certa quantia de dinheiro para fazer a aplicação do visto, né? E aí é que morre o perigo, tá? É aí que mora o perigo, porque o que acontece? Uma empresa, quando ela está buscando um profissional, ela não vai te pedir dinheiro para pagar visto. A empresa ela vai pagar o processo do visto, todo o processo vai ser pago por ela. Então, se você, que é um profissional que tem... Primeiro, antes de eu completar esse ponto, acho que primeiro a gente está tendo muito jovem, com pouco tempo de casa, de casa que eu digo de carreira profissional, e já quer ser sênior, né? Então, curtam a jornada. Posso A jornada falar? é mega importante. Machida, eu vou te convidar para um Pode. episódio. Eu vou te convidar para um episódio. Eu acho, gente, continuo depois, mas assim, tem muito. O sênior não é somente a questão técnica, galera. Eu tenho que deixar bem claro aqui. O que eu percebo, porque eu tenho muito contato, né, pessoas recém-formadas, né, da faculdade, eu tenho muito contato com, eu vou falar com a geração Z, né, sou K-popper mesmo, assumo, mas assim, gente, a senioridade, você constrói ela não somente por itens técnicos, você pode ser um ninja, vamos dizer, em Python, você pode ser um ninja em DevOps, em qualquer coisa, mas você tem como é que fala? O skill de percepção na parte de negociação. Você tem o skill em entender como um outro ser humano pensa. Então, assim, às vezes, o que eu vejo, principalmente aqueles alunos que são mais destacados, né, que são, desculpa o vocabulário, gente, mas eu vou usar os clichês aqui, que são os nerds. Às vezes, Uhum. assim, às vezes os que entendem tecnicamente, eu sou sênior, eu resolvo, mas eles não têm o jogo de falar com o cliente, entender a posição de um contrato, os interessados naquilo. Então, assim, a senioridade não é somente uma pessoa falar para você, faça um curso e aqui você vai virar sênior em uma tecnologia, porque o sênior em qualquer área, o sênior não é somente técnico, é o que? Lidar com relações humanas. E relações humanas, como é que você aprende? Não vai ser um curso que vai te dar, vai ser o dia a dia. Como que eu falo com uma Chine, como que eu falo com uma pessoa da Irlanda, como que eu falo com uma cultura, como que eu falo com uma pessoa em Dubai. Então, assim, é muito complicado. Continue seu pensamento, mas eu já dei aqui meu desabafo. Galera, não caia nessas, tipo assim, paguei R$ 10 e virei sênior. Não, 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 não. Você vai ter que muito apanhar nas costas, você vai ter que conversar com muita Vânias e Mastines e várias pessoas para você entender a complexidade do ser humano. Depois que você entender a complexidade do ser humano no meio da tecnologia, é que você fala, eu virei sênior porque eu já levei um calo aqui, uma cicatriz aqui. Aí sim, foi a mesma opinião, tá, Mastine? Continue, desculpa. Não, você falou tudo. A senioridade ela vem com o tempo, né? É claro que o que você estava falando de saber lidar com o contrato, ter a empatia, falar com o ser humano, a gente chama de soft skills, né? Que são soft skills e isso é uma coisa que você acaba desenvolvendo com o tempo. Você não vai conseguir. E é natural, gente. É natural. Faz parte da idade do aprendizado. A gente vê muitas pessoas jovens que têm um certo potencial para liderança, para ter uma senioridade. Mas para algumas coisas, elas ainda vão ter que passar por algumas situações das quais um sênior de verdade com 10, 15, 20 anos de carreira já passou. E vem acompanhando o mercado, vem crescendo. Aquele sim que não é. Eu quero Aquele dizer o sim, seguinte, acho que... vai lá e na verdade é um não oculto, que você faz assim, putz, um júnior. Vai ser. O cara me disse sim, mas tipo, depende do discurso que ele fez. Cara, eu tenho umas crianças que eu falo assim, eu desculpa, gente, não é criança, é mais júnior que eu faço assim, gente, o cara te falou sim, mas não significa sim. Ele tá falando sim, aquele sim de processo, mas é um não do jeito que ele falou. Mas ele não me disse não. Eu assim, cara, olha as entrelinhas, essas coisinhas, sabe? E minha preocupação é que, principalmente a geração mais novinha, nós aqui,
Machine, eu não sei quando você nasceu, não vou nem perguntar aqui, mas eu sou milênio. A gente já sabe quando a mãe falava, Eu sou vai antes lá. disso. Tudo bem. Sabe quando a mãe fala assim, sabe quando a mãe fala assim, vai lá, e você, criança, você sabe que a mãe tá falando não vai, que já tá com o chinelão ali, não tô falando de violência não, tá, gente, pelo amor de Deus. Mas sabe aquele psicológico que a mãe falava assim, mas na verdade você entendia que é não, né? Pela sua experiência com a sua mãe, ou com seu pai, ou com sua tia, com seu avô, com quem que te criava, é essa coisa, exatamente esse feeling que que o pessoal da geração Z precisa ter. Quando a pessoa mais sênior fala assim, vai lá, na verdade não é vai lá, é tipo, para, entendeu? Enfim, é bem engraçado, mas É, se você reparar o comportamento que a gente é criado, reflete o profissional, né? Mas enfim, mas continue, Martina, filosofias. reflete, mas assim, reflete, mas foi aquilo que eu estava querendo dizer na questão da jornada. A jornada, às vezes a gente foca só na chegada. Então, eu quero ser o sênior. O cara tá tão focado em ser sênior que ele esqueceu de curtir a fase de júnior, que ele esqueceu de aprender pra caramba na fase de pleno. E aí quando ele chega na fase de sênior, ele chega um sênior despreparado, ele chega como um sênior que não aprendeu a ter tomada de decisão, não desenvolveu soft skills. E aí o que acontece? Ele acaba ficando desempregado. E aí quando ele tenta buscar uma vaga de sênior no mercado novamente, ele não consegue. Por quê? Porque ele não teve aquela jornada completa da qual transformou ele num sênior de verdade e agora ele não consegue no mercado se recolocar. Isso acontece ao monte. Acontece ao monte. E aqui na Irlanda, na Europa, a gente vê que isso é muito, muito diferente. Assim. Essa jornada ela é muito bem encaminhada. Você realmente passa pelos pontos da jornada para se transformar. Aqui demora para ser sênior, tá? Aqui você realmente é sênior quando você é sênior. E você estava Quanto falando um tempo, mais pouco ou antes da menos? educação, que no Brasil. Aqui é 10 anos para ser um sênior. Sim. São 10 anos. Não é que deu o São 10 Brasil que anos no fala mínimo, 3 tá? anos sênior. Não, o Brasil Então, ultimamente, assim, é, é, é uma coisa também de mercado, é o né? mercado que a gente está fazendo. É o mercado que a gente está fazendo. Triste, né? Infelizmente, não tem almoço grátis. Lá na frente, todo mundo vai acabar pagando essa conta, né? Mas quem aqui na Europa, o que a gente vê no Brasil, eu fiz 3 pós-graduações e ainda fiz uma aqui na Irlanda. Quando eu fui fazer a minha pós-graduação aqui na Irlanda, as pessoas me perguntavam, por que você vai fazer pós-graduação? Eu falei, porque eu quero ter um certificado irlandês, europeu, para poder. Falou, cara, mas você já tem 3 pós-graduação no Brasil, você tem um monte de certificação, você já é um profissional de muita experiência, para que você quer? Então, qual que é a diferença? No Brasil, a gente é sempre cobrado para ter certificação, para ter pós-graduação, para ter curso A, B e C. Aqui não. Aqui você termina a sua faculdade, você vai para o mercado. Se você quiser fazer uma pós-graduação para se tornar um gestor lá na frente, Opcional. você vai fazer, mas é opcional, mas aqui é muito valorizado a jornada, a sua experiência na jornada de trabalho. Fala um pouquinho mais sobre isso, a questão de a experiência que você tem na tua carreira, como é valorizada aí na Europa, porque assim, não sei se felizmente ou infelizmente, né? Depende da perspectiva que o ouvinte, né, tem na sua realidade, mas aqui no Brasil o que eu sinto a pessoa tem 500 certificações, às vezes ela é mais valorizada do que uma pessoa que trabalhou 20 anos na prática. Como é que você vê isso na Europa? Aqui é muito equilibrado. Eu diria que assim, o que eu vejo hoje foi o que eu disse para você agora há pouco, a jornada, a experiência de trabalho que o profissional tem e as entregas que ele realmente ele tem dentro da carreira dele é o que vale a pena aqui para trabalhar na Europa, principalmente no mercado da Irlanda. Então, assim, você pode ter um monte de certificação, você pode ter um monte de pós-graduação, mas se você não tem experiência prática de entrega, não vai valer de nada, tá? Então, a experiência, quando eu fiz a entrevista, eu passei por uma bateria de entrevista, eu tive que destacar e realmente sinalizar quais foram as principais entregas e os resultados dessas entregas que eu tive na minha carreira. E eles valorizaram muito isso, por conta de todos os projetos que eu participei, dos projetos complexos, dos mais simples até os mais diferenciados e complexos, como eu disse. Mas aqui o que mais importa é assim, cara, você vivenciou tudo isso, você passou por uma jornada, você conseguiu entregar, você aprendeu como júnior, você aprendeu como pleno, você aprendeu como sênior, você chegou numa carreira de gestão e você realmente tem Exato. experiência para isso. Então, essa é a jornada que eles valorizam, tá?
Você ter certificação, você ter uma pós-graduação, claro, eles vão valorizar, vão. Mas não adianta nada você ter uma certificação que você foi lá e fez com uma decoreba, se você nunca usou Eu não sei aquela porquê, sua mas isso eu certificação tô na prática. sentindo um método meio bem conhecido de ensino aqui da nossa região, que você decora as fórmulas, faz a prova e vai lá e fala que tem. Mas enfim, não vou, não vou trazer polêmica, né, gente? Deixa eu fazer uma pergunta para você. Com certeza, você aí na Irlanda, você, assim, você naturalmente, pelo teu currículo, você já é uma inspiração para várias pessoas, pela tua carreira, pelo que você passou, etc. Até peguei o lápis, agora eu vou continuar com o lápis. Agora, quais são os cuidados que você falou assim, que a empresa, quando quer o profissional, ela patrocina, você contou toda a jornada, mas quais são os perigos que você vê? Porque, de novo, eu vou falar de perigos porque muita pessoa que está formando agora, ou então que está em transição de carreira, acha que é simples ir para o exterior, né? Pode cair em cilada, que nem você já falou algumas, mas você tem algumas Sim, dicas aí para o pessoal? Eu não vou abrir todo o escopo da Europa ou de outros países, mas pelo menos para a Irlanda. E como é que uma pessoa pode prolongar a estadia na Irlanda, né? Porque tem mestrado, tem outras coisas, mas eu não estou na Irlanda, quem está aí é você. tem as opções de estudo, né? Então, vir para qualquer outro país, Canadá, Estados Unidos, Europa, é a opção de estudo. Se o profissional ele tem um recurso financeiro e ele tem condições de pagar, ele vem fazer um mestrado, vem fazer a pós-graduação, Hum, e normalmente esses países eles acabam abrindo, após você terminar a pós-graduação ou mestrado, um tempo de visto. Então, aqui na Irlanda, se você faz um mestrado, eles abrem após, né, o governo ele te permite, após você concluir a sua pós-graduação, você tem um visto de 2 anos aberto para procurar emprego. Então você ganha um fôlego para procurar emprego na área e você arrumar uma mas oportunidade que não é difícil aí depois na que você Irlanda, está aqui. por exemplo, eu saí daqui, eu fui trabalhar, ou então fui estudar. Tá, vou falar, vou trabalhar. Trabalhei 6 meses e eu decidi fazer um mestrado. O mestrado seria uma maneira que eu poderia ficar mais tempo na Irlanda, por exemplo. Eu fiquei, consegui um Se você já contrato. veio para cá para trabalhar, primeiro que se você vem para cá para trabalho, para nós, no caso brasileiro, qualquer outro, esse critical skills que é o visto que eu tenho, é um visto de 2 anos. Então, Hum, automaticamente, o meu contrato com a empresa são 2 anos, tá? Após 2 anos, eu tenho a opção de aplicar para um outro visto que chama Stamp 4, que aí são mais 3 anos de visto aberto na empresa, na Irlanda, e aí eu não preciso mais de sponsorship. Então eu fico free, eu fico livre para poder arrumar outra vaga de emprego se eu quiser, trocar de empresa, ir para outro lugar. entendi. Quando Então, você está com esse visto que eu estou, tá? Então assim, são 2 anos de contrato e depois mais 3 anos de visto aberto. Total 5 anos. Após entendi. 5 anos, dentro da Europa, qualquer país, você pode aplicar para o passaporte daquele país. Então, se eu ficar 5 anos direto aqui na Irlanda, trabalhando, eu aplico o passaporte e aí eu me torno um cidadão da Ir- Irlanda. Bacana. Rodrigo Bachini, o que você diria, para a gente encerrar hoje o episódio do Até que é Pop, o que, que você diria para uma pessoa que está em transição de carreira, ou então está saindo de um curso técnico, você como foi professor da Uninove por vários anos, o que, que você diria para a pessoa em relação a uma carreira internacional? Como que ela deve se preparar, além do idioma? E outra coisa, quais são os pontos que você foi desafiado? Porque você é uma profissional super sênior. Quais são os pontos que você encontrou que você fala assim: olha, toma cuidado com isso, mas não desanima? Não tem livro, assim, não tem livro e o que eu posso falar para você, acho que o profissional que está saindo, a gente já falou durante o episódio aqui, só vou reforçar, Uhum. curta a jornada, permita-se errar também, né? Se cobre bastante, mas se cobre de uma maneira que você não vai trazer uma certa estafa mental, que Uhum. você não vai ter prazer naquilo que você faz, né? Você está saindo da faculdade, está saindo do curso técnico, entenda que você tem uma jornada, você tem um caminho a seguir. Então, nada acontece por acaso, né? Olha para dentro de casa. Para quem que tem a oportunidade de olhar para dentro de casa, pergunta para o seu pai, para sua mãe, se quando ele tinha 20 anos, ele tinha a mesma experiência que ele tem hoje. Pergunta para o seu pai, para sua mãe, se algumas coisas, algumas decisões que ele tomou na vida quando ele tinha 20 anos, se ele faria essa decisão de novo hoje com seus 40 e poucos, 50 anos, né?
Então é uma jornada, a experiência vem com o tempo. Então, curta a jornada. Outra coisa que eu falaria, assim, situações que realmente eu vivi, se você sabe lidar com pessoas ao ponto de entender elas, tendo a empatia, às vezes você não precisa falar demais. Às vezes entender pessoa é só sentar do lado dela e falar: tô aqui do seu lado. E ficar quieto. Às vezes é só isso, tá? Então aprenda isso. E outra coisa muito importante que você vai viver na sua carreira, que eu já passei, você, Vânia, já passou, a gente vai passar, vou continuar passando até me aposentar. Saber lidar com situações de pressão. A pressão, ela sempre vai existir no business. A forma como você reage a ela é o que vai fazer a diferença. Se você é um cara que quando está sob pressão, você sai querendo fazer tudo de uma vez, repense. Porque quando você está sob pressão, você pode tomar as piores decisões. Tem um ditado que fala: nunca tome uma decisão quando você está muito feliz ou quando você está muito triste, porque as duas vão ser ruins. Então, tem que ter o equilíbrio. Se você está sob pressão e você sabe lidar com pressão, você vai ter uma carreira de sucesso. Nossa, Machine, isso é perfeito o que você disse, porque eu acho que a gente conversou tudo e assim, deu um encerramento falando sobre a questão de pressão. Pessoal, vocês não têm ideia da chave que o Machine deu para vocês. Até aquele que quer ser sênior, assim, em um período muito curto, a questão da pressão é algo que a gente tem que aprender a lidar todo dia, né? Quanto mais sênior você se torna, mais você sabe lidar, mais até como sênior, eu falo para você, eu acho que você também tem a mesma opinião do que eu, cada situação é uma situação, a gente acaba aprendendo a ser um pouco mais, vou dizer, flexível, mais pressão quando chega no nosso colo, dependendo como é que fala? Da criticidade, a gente tem que respirar, pensar e rever o que a gente está fazendo, né? Pressão é uma coisa que não deveria existir, né? Mas só que a gente está no meio né? A gente está entre humanos, né? Não, assim, o mundo imperfeito não deveria, mas existe. Mas, Vânia, existe, né? E assim, a diferença é como você reage a ela. Exato. Mestre Machine. Tem vários, né? Vários filósofos, pensadores que falam muito sobre isso, né? O próprio Cortella fala sobre isso. Uhum. Todo dia, quando você acorda, você ganha um presente, né? Você ganha o seu gift, que é aquela alegria de poder viver mais um dia. Você tem a decisão nas suas mãos de tornar aquele dia ruim ou bom, independente do que você vai passar pelo dia, porque você vai ter altos e baixos. Então faça do seu dia um dia bom, independente do que aconteça. E saber lidar com a pressão faz parte desse sucesso. Então, assim, quem nunca passou por uma situação que dava vontade de xingar todo mundo, quem nunca passou por uma situação que ficou muito triste, quem nunca passou por uma situação que ficou feliz demais, ficou muito alegre, equilibra. Exato. O equilíbrio vai fazer você crescer mais e mais e mais. É isso. Pessoal, estamos chegando no fim do Até que é Pop de hoje. Nossa, Bashiri, você deu uma aula como um professor que você é, que eu sei que você é um ótimo professor. E assim, o que eu deixo para vocês, galera, o Machine vai voltar aqui no Até que é Pop. A gente vai entrar em determinadas áreas. Não vou deixar, é claro, aqui qual tópico que é, mas ele vai voltar, porque uma coisa é muito importante que nós conversamos, uma coisa que você vê no livro, outra coisa é a realidade e como se aplica. Então, às vezes, o livro ele não vai te dar 100% das resoluções, ele vai te dar um horizonte, uma ideia por onde você pode por onde você pode caminhar e trilhar e chegar à resolução, mas nada melhor, galera, pessoal, do que você conversar com um sênior. O sênior não é somente aquele que aprendeu no livro, o sênior é aquele que já passou por uma crise, já passou por uma situação, já levou sims e nãos, né? Sims e nãos, né? Muitos nãos. Muitos não, geralmente, e ele sabe, ele vai
simplesmente, eu sempre vejo aqueles memes, sabe, que tem o sênior assim, todo na frente do júnior, o júnior, eu fiz isso certo, e o sênior recebeu tudo aquilo nas costas, tipo, data, já viu aqueles memes, né, que tem no LinkedIn. Então, assim, o Machine vai voltar, e é isso, galera. Então, muito obrigada por terem escutado até agora, e a Tech Pop fica por aqui. Vejo vocês no próximo episódio. Tchauzinho. Dá tchau aí, Machine. Tchau, tchau, galera. Bye.